fechado. Boa noite, igreja, tudo bem? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filemon. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem. Vamos achar hoje. Filemon, tá? Você fica ali depois de Tito e antes de Hebreus, tá? Então você acha Tito ou Hebreus, mais fácil. E antes de Hebreus, você vai encontrar uma pequena carta, apenas um capítulo, apenas 25 versículos, de um livro chamado Filemon, tá bom? Em cima dele que a gente vai nos ater essa noite. Todos acharam? Vou esperar mais, encontrar, tiver com a sua Bíblia, procure na Bíblia mesmo, que é bom que você vai ganhando esse manejo, tá? Ou você pode colocar aqui no telão, Danielzinho, por favor. Pronto. Filemon diz assim, verso 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Verso 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que me convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Verso 15: Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo: eu pagarei, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício: reanima-me o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Você acabou de ler um livro todo da Bíblia, o livro de Filemon, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor. Queremos aprender através da tua palavra, Senhor. Nos ensina através desses simples versos aqui, Pai. Essa carta tão pequena, Pai, para nos chamar até de bilhete, Senhor, mas que o Senhor fala para nós de uma história tão bela, tão linda, Pai, que nós possamos aprender sobre amor,
sobre reconciliação, Senhor, sobre o perdão, Pai. Nos ensina, Pai, nos exorta, Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas falhas, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas famílias, Senhor, aqui representadas, Pai. E Te pedimos que o Senhor haja no nosso meio, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Te damos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Quem já tinha tido a oportunidade de ler o livro de Filemão? 1, 2, 3, 4, algumas pessoas. Que bom, glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler essa carta que Paulo, apóstolo Paulo, escreve para esse homem chamado Filemão. Paulo escreve sobre a Filemão, mas sobre Onésimo. Nós vamos debater sobre esses personagens hoje e as aplicações que eles trazem para nós hoje. Talvez o que seja mais difícil nos nossos dias são os relacionamentos. Vocês concordam comigo? Relacionamentos são difíceis. Os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos no trabalho, os relacionamentos no que se diz respeito até mesmo no casamento, não é? Eu costumo dizer para os recém-casados, ali, por exemplo, Lucas, a Emily, aí tem ali o outro Lucas, a Ionara, tem o Luan, tem a Ellen, tem vários recém-casados aqui, e outros doidos para casar, amém? Vai dar certo, no tempo de Deus. Eu costumo dizer que é duas culturas diferentes, queridos. São duas criações, duas bagagens distintas, diferentes, e de repente agora eles estão todos juntos na mesma casa, dividindo o mesmo espaço. Então, se não houver comunicação, se não houver reparações dos relacionamentos, se não houver perdão, se não houver essa palavra simples, mas tão grandiosa, o perdão, como a gente vai lidar com esses relacionamentos? Como nós vamos ser um homem e uma mulher de Deus, conforme o Senhor orienta para nós, se nós não tivermos esse simples trato que é o perdão? Então, relacionamentos são muito complicados, muito difíceis. Aqui a carta que nós acabamos de ler, e eu quero trazer uma introdução para você estar situado daquilo que lemos. Essa pequena cartinha, escrita pelo apóstolo Paulo, uma epístola, uma carta de Paulo. Alguns chamam ela até de bilhete, por ela conter apenas 25 versículos. Eu já tive a oportunidade de ler essa carta algumas vezes, e todas as vezes que eu leio essa carta, ela toca o meu coração. Eu já tive a oportunidade de ministrar sobre Filemão e Onésimo algumas vezes também. Mas esse talvez é um dos textos mais que eu gosto da Bíblia, um texto predileto que eu gosto, porque vai falar desses três principais personagens. Vai falar de Paulo, vai falar de Filemão e vai falar de Onésimo. Paulo, acredito que dispensa apresentações. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que praticamente escreveu grande parte do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, convertido no caminho de Damasco, onde ele estava indo perseguir os cristãos, e ele tem ali um encontro com Deus, fica cego durante 3 dias, e a partir dali o apóstolo Paulo é transformado realmente nesse homem, nesse apóstolo dos gentios, nesse homem que evangelizou grande parte da Ásia, fez 3, alguns dizem até 4 viagens missionárias. O apóstolo Paulo dispensa apresentações. E aí nós temos Filemão, a qual Paulo endereça essa carta. Preste atenção para você não se perder, por favor, para você entender e receber o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Filemão era esse homem aqui que leva o título da carta. Filemão era um homem muito rico. Filemão era um senhor de escravos. Filemão, ele tinha até uma igreja na sua própria casa.
Paulo começa a carta cumprimentando Filemon, cumprimentando a sua esposa por nome Áfia e ao seu filho Arquipo. Eles tinham uma igreja na sua casa, como o texto diz para nós, a igreja que está em tua casa. Essa família servia ao Senhor. Não só servia, como a sua própria casa era um campo missionário. A sua própria casa era um lugar a qual ali era uma igreja. Alguns historiadores, teólogos até dizem que Arquipo, seu filho, era o pastor daquela igreja. Filemon era um homem rico e, como disse, um senhor de escravos. E aqui abre um parênteses. A escravidão naqueles dias era algo normal. Talvez quando a gente fala ainda de escravo, na Bíblia a gente pode ter uma certa repulsa, mas naqueles dias era totalmente normal. Se acredita que a Itália, Roma, tinha mais ou menos 60% ou mais de escravos. Então eram muitos escravos, muitos. E os seus senhores tinham que tratar esses escravos com mão de ferro, porque eles temiam uma espécie de rebelião. Imagina, 60% da população era escravo. Se eles se rebelassem contra os seus senhores, podia trazer uma grande tragédia ali, uma grande motim nos dias naqueles dias. Então os senhores tratavam os seus escravos com mão de ferro. Para que você tenha uma ideia, se um escravo chegasse a fugir, esse escravo fugitivo recuperado, eles pegavam um ferro com uma letra F, colocavam no fogo e colocavam na testa do escravo. Então eles eram marcados. Desculpa. Melhor não tá bom. Mas naqueles dias a escravidão não era algo normal, era algo corriqueiro. Como já falei, Filemon era esse homem rico, esse senhor de escravos e amigo de Paulo. Era um amigo íntimo de Paulo, porque foi o próprio Paulo que evangelizou Filemon. Foi o próprio Paulo que ganhou Filemon para Cristo e a sua família. Então, havia uma gratidão da família de Filemon para com Paulo. Imagina, Paulo apresentou o evangelho a Filemon. Paulo apresentou o evangelho à família de Filemon, ao ponto de eles agora serem uma família pastoral. Eles agora tinham dentro da sua própria casa uma igreja. Ali estava Filemon. E Onésimo, pastor, quem é? Onésimo era escravo de Filemon. Onésimo era escravo. E Onésimo, no dia ou durante dias a qual ele talvez sofria o regime da escravidão, por muitas vezes, e aqui eu faço uma cogitação, por muitas vezes ele pensou em fugir, cogitou fugir. Quantas vezes, queridos, eu e você, diante da opressão, dos problemas, das lutas, das dificuldades, nós pensamos em fugir, nós pensamos em chutar o balde, nós pensamos em abrir mão das coisas, porque pode parecer que fugir é a resolução dos problemas, mas não é. Não se resolve nada fugindo, não se resolve nada dessa forma, não enfrentando os problemas de cara, não resolvendo, não colocando os pingos nos is, não tendo a hombridade suficiente de se resolver as questões. Não se resolve nada fugindo. Mas a nossa geração, infelizmente, é uma geração que, diante do aperto, das lutas ou das pressões, quer sejam internas ou externas, o que é mais fácil? Fugir. Fugir da responsabilidade de um casamento, fugir da responsabilidade de um compromisso de um homem para com uma mulher, fugir das responsabilidades de um trabalho. Meu microfone ficou baixo. Amém? Aumenta um pouquinho, porque a minha voz não está 100%. Quantas vezes está baixo?
Aleluia, glória a Deus. Melhorou. Quantas vezes é assim que queremos fazer? Fugir. E Onésimo saiu do campo do pensamento e colocou em prática. O escravo Onésimo fugiu. O escravo Onésimo saiu do território a qual estava Filemon, a cidade, alguns acham ali a cidade de Colossos, perto de Herápolis, agora ficou alto demais. E ele vai para Roma, ele foge para Roma, consegue sair daquele território, daquela cidade e parte para Roma, parte para a capital Roma. Mas quando chega em Roma, sabe o que acontece com Onésimo? Ele é preso. Onésimo é preso. E sabe para qual prisão Onésimo vai? Onésimo vai para a mesma prisão que sabe quem estava? Sabe quem estava? Vamos lá, me ajudem a pregar. Quem estava? Paulo. Olha lá. Paulo estava lá. E aí Paulo não conhecia Onésimo. Mas Paulo, como embaixador das cadeias, como ele mesmo se intitula, porque ali era a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo é tão curioso, querido, que Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado. E Paulo escreve as cartas de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Estava preso, mas escreveu 4 cartas, querido. Estava passando por lutas, por dificuldades, encarcerado. Talvez não tinha as melhores condições, mas mesmo preso, mesmo em dificuldades, Paulo disse: eu não posso parar de anunciar o Evangelho. Eu não posso parar de anunciar as boas novas. Foi para isso que eu fui chamado. E Paulo, da prisão, ele escreve 4 cartas. Ele não tinha a sua livre ida e vinda, mas ele resolve escrever cartas. E essas cartas são tesouros para nós até hoje. Quantas vezes nós nos barramos pelos problemas que vivemos e paramos de anunciar o Evangelho, paramos de cumprir o nosso chamado, paramos de anunciar que o Senhor logo vem, paramos de tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Paulo estava preso, mas mesmo preso, não havia reclamações da sua parte, não havia murmurações da sua parte. Pelo contrário, lá da prisão ele escreve a carta de Filipenses, conhecidos por muito como a carta da alegria. Como pode? O cara está preso, encarcerado, e escreve cartas de alegria, querido. Olha que coisa magnífica. Então Onésimo encontra Paulo na prisão, e Paulo logo anuncia o Evangelho para Onésimo, e Onésimo aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Olha que curioso, ou ao acaso, Paulo tinha evangelizado e ganhado para Cristo Filemon, e agora ganhou para Cristo Onésimo. E quando Paulo senta e começa a discipular Onésimo, ele descobre que Onésimo era escravo de Filemon. Olha aí, olha que mundo pequeno. Descobre que ele era escravo de Filemon. E ele diz: nossa, Filemon é meu filho na fé. Filemon foi eu que evangelizei. E eles começam ali a trazer um apurado dos fatos, porque fica claro na carta que, além de Onésimo ter fugido, ele roubou ao seu senhor. Então, se ele voltasse, o que Filemon deveria fazer com ele, a exemplo dos demais escravos, era matá-lo, era eliminá-lo, para dar exemplo para os outros. Olha, está vendo? Se você fugir também, você vai ser morto. Mas aí Paulo resolve dizer: eu vou escrever uma carta para Filemon, porque você precisa voltar para ele. Olha que lindo, querido. Paulo faz com que ele volte. Paulo faz com que ele vá a esse acerto de contas com o seu Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Deixa eu me situar aqui e beber uma água, por favor.
Hoje vai ser um pouco mais pausado, porque a minha voz está... Glória a Deus. Então, queridos, esse aqui é o apurado das informações dessa carta. Eu já te trouxe o contexto da escravidão, te falei quem era Filemon, te falei quem era Onésimo, falamos um pouquinho de Paulo, tudo isso. Então o que acontece? Quantas vezes a nossa vida não está parecida com a vida de Onésimo? Você vai entender daqui a pouco que todos nós somos Onésimo. Todos nós, você vai já entender. Essa é uma alegoria muito linda que Paulo faz, nós vamos já entender sobre ela. Mas, você já sentiu vontade de fugir? Alguns estão balançando a cabeça. Você já sentiu vontade de fugir? Fugir dos seus problemas? De chutar o balde? De abandonar tudo? Creio que todos nós já passamos por momentos assim, não é mesmo? Momentos de angústia, de desespero, de não ter uma saída. Casamento, um pé de guerra. A casa que devia ser um lar é um inferno. Brigas, gritos, indiferença. Se não é o casamento, eu passo por problemas emocionais, financeiros. Não é fácil. Muitos pensamentos contrários. A vontade é o que? Fugir. A vontade é correr de tudo, fugir dos problemas. É o que acontece com Onésimo, como falamos aqui. Onésimo resolve fugir. Resolve tomar uma decisão e foge. E lá na prisão, Onésimo encontra Paulo. Que curioso. Quando parece que as coisas fogem do nosso controle, saem as rédeas das nossas mãos, nós descobrimos que elas continuam nas mãos do Senhor. Nós descobrimos que elas continuam diante da soberania do nosso Deus. Queridos, aquele homem escravo, fugitivo, ladrão, passa agora a ser na prisão um cooperador do Evangelho de Paulo. Passa a ser um discípulo do Evangelho de Paulo. Como falei, Paulo conhece a sua história, descobre quem é o seu Senhor. Mas Paulo começa a saber que ele teria que voltar. Entenda, queridos, não dá para viver o novo, não dá para viver o Evangelho verdadeiro e genuíno com arestas abertas no passado. Não dá. Paulo, ou o próprio Onésimo, disse: não, já estou aqui, já fui convertido ao Evangelho, vou ficar aqui mesmo. Paulo disse: não, você precisa voltar. Você precisa prestar conta. Ele é o seu Senhor e você precisa fazer essa volta, esse acerto de contas. E aí fica essa aplicação para nós, querido. Não dá para viver o novo com dívidas do passado. Não dá para viver o novo agarrado ao velho, agarrado à falta de acertos de contas. Por isso, Paulo toma uma decisão e manda Onésimo de volta. Logicamente, Onésimo não queria. Mas entenda, o fato de Onésimo estar convertido, agora esse microfone, é assim mesmo, vai dar certo. Nós vamos entregar a palavra. Fique em intercessão aí hoje. Deus quer falar de perdão nessa noite. O fato de Onésimo estar convertido não o desobriga de suas responsabilidades. Não é porque você aceitou Jesus que, se há arestas abertas lá atrás, se há perdão a ser liberado lá atrás, se há coisas a ser resolvidas lá atrás, precisam ser resolvidas, para que você viva o novo de cabeça erguida, sem nada te puxando para trás, sem nenhum fantasma do passado. Onésimo não podia seguir seu caminho como cristão sem voltar ao seu Senhor e lhe restituir o que foi lesado. Queridos, um cristão precisa andar na luz. Um cristão não pode empurrar o passado sujo para debaixo do tapete. Não pode deixar nódoas no seu caráter. E Paulo diz para Onésimo: Onésimo, calma, não se preocupe, você não chegará lá de cara lavada. Eu vou escrever uma carta para Filemon. Por isso o título desse sermão, queridos, se chama Uma Carta de Reconciliação.
O que Paulo está escrevendo aqui, o livro que você leu essa noite, o livro da Bíblia que você leu essa noite, nada mais é, nada menos do que uma carta de reconciliação, que Paulo escreve do seu próprio punho. Ele mesmo pega a caneta, pega o papel e escreve essa carta, pedindo para que Filemon recebesse Onésimo de volta, como um filho, não mais como um escravo. Amém? Vocês estão entendendo? Carta de reconciliação, carta de amor, carta de intercessão. Aqui nós vemos um Paulo diferente das cartas, por exemplo, de Romanos, 1 e 2 Coríntios, um Paulo sisudo, um Paulo doutrinário. Aqui não, aqui nós encontramos um Paulo amoroso, um Paulo compassivo, um Paulo intercessório, um Paulo que tem compaixão da vida de Onésimo, ao ponto de pedir esse acerto, querido. E olha o dilema dessa carta. Por lei, o Senhor, quem o Senhor? Filemon, tinha permissão de executar um escravo que se rebelasse. Mas Filemon era cristão. Vocês estão entendendo o dilema disso? Ele era cristão. E ele estava no seguinte dilema: se ele perdoasse Onésimo, como ficaria ele perante os seus demais escravos? Será que isso não abriria um pretexto para que os outros escravos também se rebelassem? Tudo bem? Vocês estão entendendo até aí? E entra outro dilema: se ele não perdoar e matar Onésimo, como vai ficar a sua consciência e o seu testemunho como cristão? Era esse o dilema da carta. Era essa a emblemática da carta. E Paulo escreve a carta para ajudar Filemon a lidar com essas questões aqui. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Amém. Então eu quero trazer aqui algumas aplicações práticas para nós. Verso 4. Vamos ler a partir do verso 4. Verso 4, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. De ti quem? De Filemon, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo é muito inteligente. Ele começa a carta elogiando Filemon. Ele faz as saudações iniciais do verso 1 ao verso 3, mas a partir do verso 4 ao verso 7, Paulo começa a elogiar Filemon. Paulo começa a tecer elogios à pessoa de Filemon. Paulo, queridos, era um encorajador. Paulo era um motivador. Ele tinha habilidade no trato com as pessoas. Quantas vezes a gente vai fazer uma súplica para uma pessoa, ou fazer uma intervenção de um relacionamento, e a gente não sabe se chegar, a gente já chega pedindo, a gente já chega. Paulo não. Paulo começa trazendo um elogio sincero a Filemon. Nós temos perdido a oportunidade de elogiar as pessoas. Nós temos perdido a oportunidade, muitas das vezes, de motivar as pessoas. Paulo faz isso com Filemon. Elogia e agradece a Deus por seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso para ela? Nós somos rápidos em julgar, rápidos em apontar falhas, rápidos em apontar o dedo e acusar, mas e motivar? E trazer um elogio? Queridos, o mundo tem muitos críticos, mas tem poucos encorajadores como Paulo. A gente perde a oportunidade, como fez Paulo, de trazer um elogio sincero. Nós somos bons em falar dos erros, vacilos, mas devemos ser aqueles que encorajam. Como casais,
né? Eu que vivo essa realidade, geralmente a gente é rápido para apontar os erros, mas a gente esquece de fazer elogios, quando a comida está gostosa, quando as coisas estão tudo no lugar, não é? Se errar algo, rapidinho apontamos, rapidinho trazemos uma crítica, e esquecemos de cunhar elogios, adjetivos, até mesmo para dizer que a sua esposa está bonita. Às vezes a gente não tem, perdeu esse hábito. Diga para as pessoas a qual você vive que elas são uma bênção para você. Diga para as pessoas que elas são importantes para você. Diga para as pessoas que elas são importantes dentro da sua caminhada de fé. Agradeça a Deus pela vida das pessoas. Segunda coisa que nós aprendemos é que Paulo é humilde. Olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo era um apóstolo, tinha autoridade apostólica sobre Filemão. Ele podia sim ordenar para Filemão, dizer: Filemão, receba Onésimo, você vai não recebê-lo mais como um escravo, você vai dar a carta de liberdade dele, e ele vai te servir como um irmão na igreja. Ele tinha essa autoridade para ordenar, querido, mas ele solicita. Paulo é humilde, ele não se apresenta como um apóstolo, mas como um prisioneiro de Cristo. Paulo vai interceder para um escravo e se coloca no nível dele, em vez de usar sua autoridade de apóstolo. Diz: eu também sou prisioneiro, eu também estou preso. Em segundo lugar, Paulo pede como favor aquilo que poderia ordenar como direito. Preste atenção, por favor. Paulo não usa a sua autoridade para impor. Paulo solicita, Paulo pede, faz uma solicitação em nome do amor, prefere apelar em nome do amor do que ordenar. Paulo já era apóstolo, idoso e ainda estava preso. Ele podia ordenar, mas ele pede. Não usa sua autoridade, sua condição. E aqui nós aprendemos uma coisa muito forte. A força da súplica, do pedido em amor, em humildade, é mais eloquente do que o grito da imposição. Vocês entenderam isso? Vou ler de novo. A força da súplica é mais eloquente do que o grito da imposição. Ninguém faz nada com imposição, querido. Ninguém conquista respeito, autoridade impondo nada às pessoas. É pedindo, é se colocando como exemplo, é se dando, colocando-se, tendo humildade. Paulo sabia fazer isso. Aprenda uma coisa: a humildade abre mais portas do que a arrogância. Vocês estão aí? A humildade abre mais portas do que a arrogância. Quando somos arrogantes nos nossos relacionamentos interpessoais, isso fecha a porta. Agora seja humilde, peça direito. Às vezes eu digo para minha esposa: se você souber pedir, eu lhe dou o que tiver ao meu alcance. Às vezes a mulher só não sabe pedir, não é? O cachorro não sabe pedir. O cachorrinho aí não dá certo. Então, queridos, a humildade em pedir, a humildade em se colocar, abre mais portas. Muitas vezes nós podemos fechar portas em vez de abri-las, quando assumimos uma posição autoritária em vez de uma postura humilde. Você que é um líder dessa casa, você não vai conquistar o respeito de ninguém com imposição de autoridade. Primeiro que eu e a pastora aqui, nós não estamos impondo nada. Nós não trabalhamos com imposição. As coisas são frutos da conquista, da obediência, do exemplo, porque o exemplo arrasta. Ninguém faz nada com imposição.
Você pode até obedecer naquele momento pela imposição, mas a imposição nunca traz respeito. A imposição nunca traz amor. A imposição nunca traz carinho. A humildade traz. Amém? Tudo bem? Paulo sabia fazer isso. Dos versos 7 a 16, Paulo ele se apresenta como um pacificador, como um intercessor. Quantas vezes nós temos a oportunidade de intermediar alguns relacionamentos, porque fulano brigou com ciclano, porque fulano falou do Beltrano, e quando chega até nós, ao invés de nós trazermos ali uma construção de ponte, a gente cava abismo, a gente lança mais lenha na fogueira. Tem um ditado que diz que nós gostamos de ver o circo pegar fogo, não é? Você já escutou isso? Ao invés de dizer, não é assim, não, vamos resolver, vamos sentar, vamos aparar as arestas, vamos ser reparadores de relacionamentos, vamos ser construtores de pontes. Não, a gente cava abismo. Você vem falar de alguém, aí você, ele é assim mesmo. Percebeu agora? Ele é desse jeito. Já fez isso comigo. Joga mais lenha na fogueira, querido. Traz mais problema. Escuta a fofoca, alimenta a fofoca e prejudica o relacionamento interpessoal das pessoas dentro da igreja, dentro das famílias, dentro do trabalho. Como é ruim, não é, Samira? A gente está no mesmo ambiente e está um clima chato. Por quê? Porque não foi feito as reparações, querido. Não teve humildade de fazer as reparações necessárias. Nós temos que ter humildade. Nós fomos chamados a sermos pacificadores. E nós temos sido pacificadores? Ou nós temos construído abismo entre as pessoas? Não, fala com a Samira mesmo. A Samira é assim mesmo. Foi só isso que ela fez contigo? Não vai fazer mais. Fica assim. A gente tem que ter esse trato. Paulo sabia, ele sabia construir ponte, era isso que ele estava fazendo. Ele estava intermediando a relação entre Filemão e Onésimo, intermediando, construindo pontes. Precisamos ter empatia, querido. Precisamos nos colocar no papel das pessoas. Precisamos saber que nem todo mundo vai acertar toda hora, vai ter erro, vai ter falha. E a pessoa às vezes não falhou de forma deliberada. O que é isso, pastor? Te ofendeu porque quis. Mas saiu uma palavra, saiu uma forma de se expressar. Tem gente que se incomoda até na forma que a gente se expressa. E tem gente que é muito, eu só sei falar, articula isso, muito articulador. Tem gente que se incomoda em tudo. Nós temos que ter empatia, nós temos que saber construir os nossos relacionamentos interpessoais com empatia. Senão a gente vai acabar como uma ilha isolada. A gente não vai ter amigos verdadeiros. A gente não vai se dar a oportunidade de construir relacionamentos duradouros. Por quê? Porque tu me chamou de feio, então tá bom, tu é feio também, pronto. E aí vai ficar por isso mesmo. Nós precisamos ser cristãos maduros, querido. Se o Joabe me magoou, eu magoei o Joabe, eu vou perder a amizade dele por conta de um problema, por conta de um momento a qual eu ou ele estivemos acima do que deveríamos estar, ou elevamos a voz, eu vou perder a amizade dele. Não, nós sentamos, reparamos as brechas, corrigimos as rotas e damos oportunidade para essa amizade, para esse relacionamento. Assim é no casamento, assim é em qualquer outra área, querido. Amém? Vocês estão aí? Era isso que Paulo estava fazendo, era isso que Paulo estava construindo. Era essa carta de Paulo. Filemão recebeu Onésimo. Filemão, ele agora é meu filho, ele é útil para mim, ele é cooperador do Evangelho. Era isso que ele estava fazendo. Queridos, o mundo, ou nós, infelizmente, somos muito rápidos para acusar, para apontar o dedo, sem antes nem sentar e perguntar: por que
aconteceu isso? Por que se deu isso? A gente já sai acusando. Somos lentos para dar a mão, para apoiar, para levantar, e rápidos para acusar. O mundo está cheio de pessoas assim. Vocês concordam comigo? É os críticos de plantão. Toda hora, até dentro da nossa própria família, querido. Estou lembrando aqui de Davi. Davi vai levar lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. A Bíblia fala até de queijo. Estava levando queijo para os seus irmãos. Quando chega lá, ele só pergunta o que estava acontecendo, porque Golias estava esbravejando, acusando e falando de Deus e do exército de Israel. O irmão de Davi rapidamente critica Davi, rapidamente aponta Davi. Queridos, dói quando a crítica vem da nossa própria casa, não é? Uma crítica infundada. Eu costumo dizer para minha esposa que eu prefiro escutar dela uma crítica pesada, violenta, do que escutar de qualquer outro lugar. Eu prefiro escutar em casa. Porque em casa, através da minha esposa, eu sei que ela é verdadeira e sem qualquer outra intenção, a não ser o meu bem, a não ser o meu avanço. Eu demorei a aprender isso. Porque nós, como cristãos, muitas das vezes, quando entendemos o nosso papel de sacerdote, achamos que nós somos os tal. A mulher não pode falar nada, a mulher não pode... Não, queridos. E aí eu aprendi que eu tenho que aprender com a minha esposa. Eu tenho que escutar da minha esposa. Porque muitas das vezes não vai ter aquele homem sincero, porque eu gosto de andar com gente sincera. Gente que diz, pastor, tal, assim, assado. Tem gente que gosta de andar com bajuladores. Tem outros que gostam de andar com pessoas sinceras. E eu gosto de escutar da minha esposa a sinceridade. Eu não quero que ela, ou qualquer um daqueles que andam comigo, balance a cabeça para mim todas as vezes. Porque às vezes é importante escutarmos uma perspectiva diferente das coisas. Às vezes é importante escutarmos que aquela palavra foi mal colocada naquele momento, que nós nos excedemos em aquele momento, que nós nos omitimos em outros momentos. Eu tenho que escutar em casa, querido. Eu preciso ter essa humildade, essa hombridade de escutar e assim corrigir. E assim construir relacionamentos e continuar a nossa caminhada. A nossa caminhada é difícil. A nossa caminhada é muito difícil. Você quer que ninguém fale de você? Não faça nada. Não diga nada. Não comente nada. Não poste nada. É assim, aí ninguém vai falar de você. Mas não é assim que nós vamos viver. Nós não fomos chamados a sermos coadjuvantes. Nós fomos chamados a exercermos um papel ativo na nossa história. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas críticas. Nós temos que ser aqueles que motivam, como fez Paulo, esses pacificadores. Paulo nos ensina através disso. Paulo nos ensina nessa simples carta como lidar com os relacionamentos, como enfrentar relacionamentos difíceis, relacionamentos complicados, como sermos esses mediadores. Paulo chega a dizer para Filemão: Filemão, recebe Onésimo como a meu próprio coração. E se ele te deve alguma coisa, Filemão, coloca na minha conta. Você vai já entender o que é isso. Ele está dizendo: se ele te deve, agora ele não deve mais, agora a dívida é minha. Deixa que eu pago o que ele está te devendo. Olha isso. Isso é um pacificador. Isso é uma profunda identificação. Precisamos voltar a ter compaixão daqueles que erram. Precisamos voltar a ter compaixão daqueles que vacilaram, que caíram, que se afastaram da igreja, que por um momento ou outro foram impulsivos. E aí, nós vamos como igreja virar as costas? Ou você nunca foi impulsivo, ou você nunca errou, ou você nunca cometeu vacilos? Cometemos, querido. Mas agora, por assumirmos um outro papel, parece que nós nos tornamos julgadores. Cuidado. A gente pode se tornar fariseu. A gente não foi chamado para ser fariseu. Vamos chamar para ter compaixão das pessoas,
para ter identificação das pessoas. O cristianismo, querido, é isso. Transforma o pior escravo, como era Onésimo, em um homem livre. Um homem livre. No verso 11, vamos ler o verso 11, por favor, estou terminando. Verso 11, Paulo diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo usa toda a sua capacidade literária e faz um trocadilho entre as palavras útil e inútil. Por quê, pastor? Porque o nome Onésimo na língua grega significa útil, significa proveitoso. Porém, em certo momento, Onésimo se tornou para Filemon inútil. Mas agora Paulo está dizendo que ele voltou a ser útil, e é útil tanto no significado do nome, como útil de caráter. Ele foi transformado. O Evangelho é assim, ele chega na vida daqueles improváveis e transforma as nossas vidas. Talvez você era como esse homem aqui. Eu já fui como Onésimo, cheio dos meus problemas. Você também. E aí Deus te transformou, te mudou. Você era inútil, agora Deus te transforma em útil, querido. Olha que interessante. O nome Filemon significa aquele que é gentil. Se o escravo que se tornara inútil agora é útil, não deveria o nome do patrão fazer jus ao seu significado? O Evangelho transforma as pessoas. Um inútil numa pessoa útil, um escravo num irmão, um ladrão em uma pessoa honesta, um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão. É esse o poder do Evangelho. Como ele te transformou, te mudou nas suas misérias, nas suas fragilidades. Entenda uma coisa simples, mas muito poderosa: não há nenhum caso perdido para Jesus. Você pode ser o que for, se está distante do Senhor como for, ou talvez até duvidar da sua existência. Não há caso distante para Deus. Não há caso perdido para Deus. Não há. Jesus apanha esse escravo fugitivo, faz dele um homem livre, salvo e útil. Que nós possamos aprender a não desistir das pessoas. Não desista porque é complicada, porque é difícil, porque é difícil de lidar. Não desista. Continue anunciando o Evangelho para essa pessoa. E aqui nós aprendemos que todos nós somos Onésimos. E essa é a grande alegoria da carta. Como disse Lutero, todos somos Onésimos. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós andávamos errantes, fugidos, perdidos e fomos achados. Estávamos condenados. Tinha uma dívida grande no nosso nome, uma dívida alta. Nós estávamos mortos e recebemos vida. A nossa salvação não é resultado das nossas obras, do nosso mérito, mas é pura expressão da graça de Deus. Porque assim como Onésimo, nós éramos culpados e dignos de morte. Era isso que nós merecíamos, a morte. Porém, Deus, na sua graça, nos amou, nos alcançou, nos libertou, nos transformou e nos adotou como filhos, queridos. Você é filho. Você devia ter dado glória a Deus. Você é filho. Ele pagou a sua dívida. Você tinha uma dívida e ele pagou a dívida. Nós, assim como Paulo foi um advogado de Onésimo, nós temos um advogado lá no céu. O advogado Jesus Cristo, que intercede ao nosso favor, que se coloca diante de Deus ao nosso favor, não importando o que fizemos de errado, o quanto nos desviamos do caminho.
Jesus está lá intermediando junto com Deus o nosso perdão e a nossa reconciliação. Jesus também pagou a nossa dívida, querido. Assumiu os nossos erros, pagou por eles. Alguém já pagou algo por você? Ou assumiu uma dívida que era sua? Alguém já? Essa dívida aqui, que era sua, agora é minha? Comigo pelo menos nunca aconteceu. Ainda não, né? Isaías 43, 25, vamos ler, por favor. Estou terminando mesmo, né? Aqueles pregadores que estão terminando, tá? Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha lá, é Deus, querido. Isaías 53, vê mais uns capítulos pela frente. Olha o que diz: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Está falando de Jesus Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha lá, Jesus, querido, pagou um alto preço por mim, por você. Nós éramos honestos. Nós éramos honestos, distantes, fugidos, ladrões, afastados do Senhor. E aí vem Jesus como nosso intercessor, e ele começa a intermediar uma carta de reconciliação. Que carta foi essa, pastor? Jesus abandonou a adoração dos céus, se esvaziou de si mesmo e veio no mundo, querido, para pagar um preço de sangue por mim e por você, querido. Ele pagou a nossa escrita de dívida. Paulo chega a dizer: havia uma escrita no nosso nome. Ele rasgou essa escrita de dívida. Deus diz: cadê a duplicata do Raio? O boleto do Raio? Traz para mim, amigo. Da Sabina, da Isabela. É minha essa dívida agora. Por isso que Isaías 53 diz: ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Imagina o peso que Jesus levou na cruz, querido. Era o meu pecado e era o seu. Era a minha dívida e era a sua. Jesus estava ali construindo uma ponte essa que tinha sido rompida lá no jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e se distanciaram do Senhor, porque o pecado gera separação, gera quebra. Agora Jesus vem e Jesus reconecta de novo a humanidade com o Criador. Jesus constrói uma ponte. Jesus constrói de novo um acesso. E foi com sangue, querido. Às vezes nós esquecemos que éramos honestos. Nós esquecemos que éramos errantes, pecadores. Nós esquecemos que foi pago um preço de sangue por mim e por você. A gente tem vivido o nosso cristianismo raso, vão, esquecendo esse preço alto que foi pago por nós, esquecendo que nós éramos honestos, mas Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pagou esse preço por nós. Nós não tínhamos como pagar, querido. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, não dava. Por isso que Jesus teve que vir, teve que ser derramado um sangue inocente. Veio o primeiro Adão e pecou, e agora vem o último Adão, querido, Jesus Cristo, e sela a nossa redenção, e paga com sangue, e expia os nossos pecados, querido. Paulo pede para Filemon, não somente para que ele perdoe, mas para que ele dê. Deus abençoe, boa viagem, Deus abençoe. Para que ele dê a carta de liberdade.
Isso se chamava naqueles dias alforria, carta de liberdade. Não, você não vai dar somente o perdão dele, você vai conceder a ele uma carta agora de liberdade. Ele não será mais seu escravo, ele será o seu irmão, ele será o seu amigo. Era isso que Paulo estava pedindo. É o mesmo que acontece comigo e com você. A palavra de Deus diz que nós não somos mais servos, mas nós nos tornamos amigos. Você não é mais somente servo, você se tornou amigo de Jesus. Você se tornou agora esse co-participante dos sofrimentos de Jesus. Queridos, essa pequena carta, o louvor pode subir, é um verdadeiro ensino sobre relacionamentos. Porque na sua essência há 3 situações aqui. Primeiro, alguém necessitava de perdão. Quem era essa pessoa? Quem era que necessitava de perdão? Se vocês entenderem. Quem? Onésimo necessitava de perdão. Não é? Alguém tinha a oportunidade de perdoar. Quem era essa pessoa? Filemão. Tinha a oportunidade de perdoar. E alguém estava encorajando o perdão. Paulo. Olha que coisa linda. Alguém precisava de perdão. Alguém tinha a oportunidade de perdoar. E tinha uma terceira pessoa motivando, encorajando. Perdoa. Perdoa, Joab. Perdoa a Miriam. Perdoa a Raí. Perdoa o Lucas. Perdoa a ele. Estava encorajando o perdão. Olha que coisa linda. Quem é o nosso Onésimo? Amados, tanto aquele que é perdoado como quem perdoa são libertos. Não é só quem está sendo perdoado, mas muito também quem está liberando perdão. Quantos Onésimos nós já negamos perdão? Talvez o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, ou um líder nosso, alguém que nos feriu, que nos fez mal. É o Onésimo. Hoje é noite dos Onésimos terem o seu perdão. Perdoe, querido. Se você tem a oportunidade de perdoar, perdoe. Mas me fez mal, me feriu, me magoou, me ofendeu. Nós fizemos o mesmo com o nosso Deus, querido. Fazemos todas as vezes que pecamos, que nos afastamos dele, que nos distanciamos dele, e ele continua nos perdoando. Perdoe. Mas também a noite dos Filemons perdoaram os seus Onésimos. Se esse é o seu caso, se o seu caso é liberar o perdão, se você tem a oportunidade de perdoar alguém, perdoe. Perdoe. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus.